Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um inédito Ai Amigos Esportes, apresentado por mim, Ricardo Niime. Siga e curta o Ai Amigos Esportes no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, através do perfil no Twitter, agora no WhatsApp no 19991357215 e tudo no portal da internet aiamigos.com.br. Hoje, terça-feira, 27 de fevereiro de 2018, vamos falar muito de futebol com o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores da América. Vamos falar muito de basquete com a Liga de Basquete Feminino e também o NBB de Basquete Masculino. E também vamos falar de vôlei com a Superliga Feminina e também a Superliga Masculina. Preparados? Vamos rodar a nossa vinheta de abertura e daqui um minuto retornaremos em definitivo com mais Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Futebol. Basquete. Vôlei. E outras modalidades. Ai Amigos Esportes. Seja um ciclista consciente. Respeite e seja respeitado. Utilizar a bicicleta como meio de transporte é uma ação que está se tornando a cada dia mais comum, pois além de representar uma opção ambientalmente responsável, também faz bem para a sua saúde e pode ser uma alternativa mais rápida para quem tem que enfrentar os engarrafamentos das grandes cidades. Devido ao crescimento constante do número de ciclistas, é cada vez mais importante estabelecer um convívio mais amigável e responsável no trânsito com os outros veículos, e para isso, existe uma série de procedimentos que podem ajudar na boa convivência entre bicicletas e veículos nas vias. A seguir, vamos conhecer alguns procedimentos que são obrigatórios, regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro, e algumas dicas que podem ajudar a prevenir acidentes. Equipamentos de segurança. Para garantir a segurança, sempre use os equipamentos próprios para tal. São eles: capacete e luvas para proteção da cabeça e das mãos, óculos para proteção contra sol, insetos e poeira, e também é aconselhável a utilização de roupas claras, e sempre que possível, colete refletivo, pois este facilita a visualização do ciclista, principalmente à noite. Não é recomendado trafegar de chinelo ou descalço, sendo o tênis a opção ideal. Também não é recomendado a utilização de fones de ouvido. Eles podem bloquear sons que você precisa estar atento para conduzir a bicicleta de forma segura e defensiva. Essas são somente algumas dicas para pedalar tranquilo. Mas lembre-se que o respeito deve ser a palavra de ordem nas vias, tanto para motoristas quanto para ciclistas e pedestres. Se todos cumprirem com suas obrigações e levarem em consideração também a segurança do próximo, podemos construir um ambiente mais agradável e seguro no trânsito. Pense nisso. Estamos de volta em definitivo com o nosso Ai Amigos Esportes. E para abrir o programa desta terça-feira, 27 de fevereiro de 2018, vamos ver o resumo da 9ª rodada, a classificação dos grupos e os próximos jogos pela 10ª rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A1. A 9ª rodada começou no último sábado com 2 partidas, em São Paulo, na Arena Corinthians, no Itaquerão, no Derby Paulista com arbitragem polêmica. O Corinthians venceu por 2-0 e tirou a invencibilidade do arquirrival Palmeiras. O Corinthians abriu o placar aos 40 minutos da primeira etapa. Após jogada trabalhada, a bola sobrou no pé de quem sabe. Rodriguinho cortou 2 marcadores e chutou cruzado no cantinho do goleiro Jailson, que não alcançou a bola. Um golaço!
Teve polêmica de arbitragem? Sim, contra o Palmeiras aos 15 minutos do segundo tempo. Após confusão na área, René Júnior saiu cara a cara com Jailson, cortou o goleiro e foi atingido na disputa de bola. Avisado pelo quarto árbitro, o juiz Klaus anulou a jogada, marcou penalidade máxima e expulsou o goleiro Jailson. Teve pênalti perdido? Sim, do Corinthians aos 20 minutos do segundo tempo. Jadson, com paradona e tudo, chutou para fora o pênalti polêmico protestado pelo Palmeiras. Será fair play? Teve outro pênalti? Sim, do Corinthians aos 36 minutos da etapa final. Rodriguinho invadiu a área, driblando todo mundo e foi derrubado por Dudu. O árbitro Rafael Klaus marcou mais uma penalidade máxima. Teve pênalti convertido? Sim, do Corinthians. Desta vez o atacante recuado Cleison pegou a bola com paradinha e bateu no meio do gol sem chances para o goleiro Fernando Praz. Final de derby paulistano com golaço, arbitragem polêmica e 2 pênaltis marcados. Corinthians 2, Palmeiras 0. Resultados: em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano viveu uma noite épica ao bater por 1-0 o São Bento de Sorocaba. Logo com 1 minuto de jogo, o São Caetano perdeu o zagueiro Domingues em falta dura no meio de campo. Jogou praticamente toda a partida com 10 jogadores e marcou o gol da vitória nos acréscimos da etapa final com Bruno Recife de cabeça. Resultados: no domingo de manhã, em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedino Nabizão, o Bragantino venceu de virada por 2-1 o Grêmio Novo Horizontino. O Grêmio Novo Horizontino abriu o placar aos 17 minutos da primeira etapa no contra-ataque mortal. A bola sobrou para Juninho, que encheu o pé da entrada da área. O Bragantino empatou aos 42 minutos em bola parada. Após cobrança de escanteio, o Laranjado subiu mais que todo mundo e testou a bola para o chão, enganou o goleiro e entrou no fundo do gol. E o Massa Bruta virou aos 43 minutos da etapa inicial. Léo Jaime arriscou de fora da área, a bola explodiu no travessão e no rebote, Matheus Peixoto cabeceou a bola para o gol. Resultados: em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o São Paulo não conseguiu furar a retranca da Ferroviária de Araraquara, empatou sem gols e aumentou a pressão sobre a comissão técnica. Resultados: já em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos consolidou a liderança e venceu por 2-0 o Santo André, que entrou na zona de degola. O Santos saiu na frente aos 28 minutos da segunda etapa. Eduardo Sacha escapou pela direita e mesmo sem ângulo chutou para o gol. O goleiro Neneca espalmou e, sem querer querendo, Gabriel Barbosa empurrou para o fundo do gol. E o Santos garantiu a vitória aos 42 minutos da etapa final com a ajudinha do Santo André. O zagueirão Domingos errou o passe e entregou a bola nos pés de quem sabe. Eduardo Sacha agradeceu, invadiu a área e tocou na saída do goleiro Neneca. Resultados: em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, o Mirassol conseguiu um golzinho no primeiro tempo, fechou a casinha no segundo e garantiu a vitória diante da Ponte Preta. O único golzinho da partida aconteceu aos 36 minutos da etapa inicial em bola parada. Xuxa levantou a bola na área, o lateral Jefferson jogou contra o Patrimônio, o goleiro Ivan defendeu no reflexo e a bola sobrou açucarada para André Luiz, que encheu o pé para o fundo do gol. Resultados: a nona rodada terminou ontem, segunda-feira, com 2 partidas. Na Estância Turística de Itu, no estádio Dr. Novelli Júnior, o Ituano venceu por 1-0 o Red Bull Brasil. O único gol da partida foi marcado por Júnior Santos aos 30 minutos da etapa inicial. Resultados: e em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, o Botafogo arrancou o empate em 1-1 com o Linense. O Elefante Branco saiu na frente aos 19 minutos da etapa inicial com Wilson. E o Botafogo empatou aos 6 minutos da etapa final com Jamie. Classificação: a classificação do grupo A, o líder é o Corinthians com 16 pontos, segundo o Ituano com 14, terceiro é o Bragantino com 12, quarto em vermelhinho aí no Z2, o Linense com 6 pontos. Pelo grupo B, o líder é o São Paulo com 11 pontos, segundo lugar estão empatados São Caetano e Ponte Preta com 10, em quarto Santo André também em vermelhinho aí no Z2 com 8 pontos. Já pelo grupo C, o líder é o Palmeiras com 20, segundo São Bento com 13, terceiro Novo Horizontino com 11, quarto a Ferroviária com
com 10. E pelo grupo D, o líder é o Santos com 17, segundo é o Botafogo de Ribeirão com 12, terceiro é o Red Bull Brasil com 11, em quarto o Mirassol com 10 pontos. Próximos jogos. A 10ª rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A1 começará na sexta-feira, 2 de março, às 7h15 da noite em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa. A Ferroviária receberá o Mirassol. Próximos jogos. A 10ª rodada continuará no sábado, 13 de março, às 4h30 da tarde em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso. O Red Bull Brasil enfrentará o São Bento. Já às 7 horas da noite em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, o Santo André receberá o Botafogo de Ribeirão Preto. E às 9h30 da noite em Novo Horizonte, no estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, o Grêmio Novo Horizontino enfrentará o Ituano. Próximos jogos. A 10ª rodada continuará no domingo, 4 de março, às 5 horas da tarde em São Paulo, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu. No clássico alvinegro, o Santos terá torcida única contra o Corinthians. E às 7h30 da noite em Lins, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, no Gilbertão, o Linense enfrentará o São Paulo. Próximos jogos. A 10ª rodada terminará na segunda-feira, 5 de março, às 8 horas da noite em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, no Majestoso. A Ponte Preta precisará da vitória para não correr risco de rebaixamento diante do Bragantino. E às 8h30 da noite em São Paulo, na Arena Allianz Parque, o Palmeiras enfrentará o São Caetano. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana, a classificação geral e o próximo jogo no encerramento pela 10ª rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei. A 10ª rodada no retorno da Superliga Feminina de Vôlei continuou na última sexta-feira com 4 partidas. Em Valinhos, no ginásio Pedro Ezequiel da Silva, o Renata Valinhos Country não teve chances e perdeu para o Vôlei Bauru por 3-0 com parciais de 13-25, 29-25 e 11-25. A oposta Tiffany teve boa atuação e foi a mais votada pela internet. A atacante entregou a premiação para a central Andressa, que foi a melhor em quadra na sua opinião. Já a ponteira Palácio foi a maior pontuadora do duelo com 16 pontos. Em Osasco, no ginásio José Liberati, o Vôlei Nestlé Osasco venceu de virada o Lanterna SESI São Paulo por 3-1, com parciais de 19-25, 25-22, 25-16 e 25-21. A levantadora Carol Albuquerque, do Vôlei Nestlé Osasco, foi eleita a melhor jogadora da partida. Em São Caetano do Sul, no ginásio Lauro Gomes, o São Cristóvão Saúde São Caetano bateu o BRB Brasília Vôlei por 3-1 com parciais de 25-20, 25-16, 16-25 e 25-22. A oposta Sabrina, do São Cristóvão Saúde São Caetano, foi a maior pontuadora com 24 pontos e foi eleita a melhor jogadora em quadra. E no Rio de Janeiro, no ginásio da Hebraica, o Fluminense varreu o Esporte Clube Pinheiros por 3-0, com parciais de 25-15, 25-22 e 25-21. Mais uma vez, a ponteira Taizinha do Fluminense brilhou e foi eleita a melhor jogadora da partida. A classificação da Superliga Feminina de Vôlei, o líder é o Dentil Praia Clube 57, segundo o Sesc Rio de Janeiro 52, terceiro é o Camponesa Minas 45, quarto é o Vôlei Nestlé Osasco 44, quinto é o Rinode Barueri 37, sexto é o Fluminense 34, sétimo é o Vôlei Bauru 29, oitavo Esporte Clube Pinheiros 28, nono é o São Cristóvão Saúde São Caetano 25, décimo é o BRB Brasília Vôlei com 13, décimo primeiro Renata Valinhos Country com 7, décimo segundo SESI São Paulo com 4 pontos. A 10ª rodada no retorno termina hoje, terça-feira, 27 de fevereiro, às 9h30 da noite em Uberlândia, Minas Gerais, no ginásio do Praia Clube, no choque de líderes. O líder Dentil Praia Clube encara o vice-líder Sesc Rio de Janeiro. E na quinta-feira você confere tudo o que aconteceu neste jogão na Superliga Feminina de Vôlei durante o programa Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes.
Agora no Ai Amigos Esportes vamos ver o resumo da 9ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 10ª rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A2. Próximos jogos. A 9ª rodada começou no sábado em Diadema, no Distrital do Inamar. Água Santa e Oeste protagonizaram o único 0 a 0 da rodada. Em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de Maio, o líder São Bernardo Futebol Clube venceu mais uma, agora a vítima foi a Portuguesa de Desportos. O único gol da partida foi de William Lira aos 25 minutos da etapa final. Em Taubaté, no estádio Joaquim de Moraes Filho, no Joaquinzão, o Taubaté fez as pazes com a torcida e bateu por 2 a 0 o votuporanguense. Os gols do Burro da Central aconteceram na segunda etapa, com Bruno Ré aos 23 minutos e Wellington Melo aos 33 minutos. Em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, o vice-líder Guarani venceu fora de casa por 4 a 2 o Lanterna Osasco Audax. Logo aos 6 minutos de partida, o Bugre saiu na frente. Pela esquerda do ataque, Eric serviu Bruno Nazário, que bateu cruzado para o gol. O desesperado Osasco Audax empatou aos 18 minutos. Após cruzamento pela direita, a zaga afastou mal e a bola sobrou para Léo Rocha, que encheu o pé sem chances para o goleiro Bruno Brígido. O Guarani voltou a mandar no placar aos 27 minutos da primeira etapa. Rondinelli lançou a bola para quem sabe. Bruno Nazário invadiu a área e tocou para o gol com categoria na saída do goleiro. Mas a festa bugrina durou pouco. O Osasco Audax empatou de novo aos 32 minutos da etapa inicial. Robert saiu cara a cara com o goleiro e serviu no capricho para Vinícius Balotelli só empurrar a bola para o gol vazio. Depois de um primeiro tempo com 4 gols, o segundo tempo foi arrastado até os 30 minutos. Bola levantada na área do time da casa, o zagueiro Romário cortou o cruzamento com o braço e o árbitro assinalou penalidade. A cobrança, Rondinelli, com paradinha e tudo, bateu a meia altura. O goleiro chegou a tocar a bola, mas não o suficiente, e o Guarani desempatou de novo. E para não correr riscos, o Guarani tratou de garantir a vitória aos 44 minutos da etapa final. Após cruzamento na pequena área, Denner deu uma casquinha na bola, desviou do goleiro e entrou no fundo das redes. Em Rio Claro, no primeiro jogo em seu estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, o Rio Claro perdeu de virada por 2 a 1 para a Penapolense. O Rio Claro saiu na frente aos 18 minutos de partida. Rafael Tavares deu bela assistência para Gustavo Sapeca, que bateu com categoria na saída do goleiro Veloso. O Penapolense só empatou aos 16 minutos da segunda etapa. Copete serviu na medida para Leandro Love estufar as redes. E o Penapolense virou aos 32 minutos da etapa final. Nilo arriscou de longe e marcou um golaço. Em Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmaso, o Sertãozinho atropelou por 4 a 1 o 15 de Piracicaba. O time da casa abriu o marcador aos 16 minutos de partida. Após cobrança de escanteio, Felipe Dias desviou de cabeça para o fundo das redes. O gol animou o Sertãozinho, que ampliou aos 24 minutos. Matheus Cancian recebeu a bola cara a cara com o goleiro e tocou na saída do goleiro Samuel Pires. Completamente perdido em campo, o Nhoquim virou presa fácil para o Touro dos Canaviais, que marcou mais um aos 12 minutos do segundo tempo. Após cobrança de lateral, Tito dominou, girou e bateu firme para o gol. O Sertãozinho transformou em goleada aos 26 minutos da segunda etapa. O atacante Gustavo aproveitou o rebote e tocou para o gol. E o 15 de Piracicaba fez o seu golzinho de honra aos 48 minutos da etapa final com Maicon Aquino. Já em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Scatena, o Batatais foi atropelado por 4 a 1 pelo Nacional. Os gols do Nassa foram marcados por Thiago Santos, Bruno Xavier de novo aos 16 minutos e Bruno Nunes aos 23 minutos da segunda etapa. O gol de honra do Batatais foi marcado por Thales aos 39 minutos da etapa inicial. Resultados. E a 9ª rodada terminou no domingo de manhã em São Paulo, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari. O Juventus venceu por 2 a 1 a Inter de Limeira. O moleque travesso saiu na frente aos 40 minutos da primeira etapa. Léo Cunha lançou na medida para João Vitor mandar para o fundo das redes. O Juventus ampliou logo com 1 minuto da segunda etapa em contra-ataque. Parecia replay do primeiro gol. Léo Cunha serviu na medida para João Vitor bater firme para o gol.
e a Inter de Limeira marcou seu gol de honra aos 10 minutos da etapa final. Malcom cruzou, a zaga não afastou e a bola sobrou para Wesley de Peixinho descontar. Classificação. A classificação da Série A2, o líder é o São Bernardo Futebol Clube 21 pontos, em segundo lugar estão empatados Guarani de Campinas e Penapolense com 18 pontos, quarto agora é o Sertãozinho com 16, quinto estão empatados Nacional, Oeste de Barueri e Inter de Limeira, todos com 14 pontos. Em oitavo lugar estão empatados Rio Claro, Votuporanguense e 15 de Piracicaba, todos com 12 pontos. 11º é o Taubaté com 11, 12º estão empatados Juventus e Batatais com 9, 14º é a Portuguesa de Desportos com 7, na zona de rebaixamento 15º Água Santa com 6, 16º Osasco Audax com 5 pontos. Próximos jogos. A 10ª rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A2 começará no sábado, 3 de março, às 3 horas da tarde em Votuporanga, na Arena Plínio Marim, no duelo de Alvinegros, que será um divisor de águas na campanha das duas equipes. O Votuporanguense receberá o 15 de Piracicaba. Às 7 horas da noite, mais 4 partidas. Em Barueri, na Arena Barueri, o Oeste enfrentará o líder São Bernardo Futebol Clube. Já em Sertãozinho, no estádio Frederico Dalmaso, no duelo que varará lugar cativo no G4, o Sertãozinho receberá a Inter de Limeira. Já em Batatais, no estádio Dr. Oswaldo Scatena, no duelo para fugir da zona de degola, o Batatais enfrentará o Osasco Audax. E em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, no duelo dos opostos, a Penapolense, terceiro colocado, receberá o vice-lanterna Água Santa. Próximos jogos. Já no domingo, 4 de março, às 10 horas da manhã, mais 2 partidas. Em São Paulo, no estádio Dr. Oswaldo Teixeira Duarte, no Canindé, a Portuguesa de Desportos enfrentará o Taubaté. E também em São Paulo, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na Rua Javari, no clássico paulistano com interesses opostos, o Juventus receberá o Nacional. E também no domingo, 4 de março, às 5 horas da tarde, em Campinas, no estádio do Brinco de Ouro da Princesa, no duelo regional da rodada, o Guarani enfrentará o perigoso Rio Claro. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o resumo no fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pelo primeiro turno da LBF de basquete feminino. A 7ª semana no primeiro turno continuou na última sexta-feira, 23 de fevereiro, em Blumenau, Santa Catarina, no ginásio do Galegão. O Blumenau sofreu o 4º revés seguido e perdeu para o Sampaio Basquete por 49-54. Os destaques do Sampaio Basquete foram a ala Leila e a pivô estreante Ziomara Morrison, com 13 pontos cada uma. Pela equipe da casa, o destaque ficou com Mariana Camargo, que foi a cestinha da partida com 17 pontos, 4 rebotes e 5 roubos de bola. A 7ª semana no primeiro turno terminou no último sábado com 2 partidas. Em São Bernardo do Campo, no ginásio do Baetinha, o São Bernardo do Campo Brasolim Unip fez de tudo, mas acabou derrotado pelo líder invicto Vera Cruz Campinas por 74-84. A Lapate do Vera Cruz Campinas teve mais uma atuação espetacular com 21 pontos e pelo São Bernardo Brasolim Unip o destaque ficou com a armadora Laís, que também anotou 21 pontos. E em Presidente Venceslau, no ginásio José Francisco Abegão, o Presidente Venceslau foi dominado e perdeu para o Funvic Ituano por 58-69. O Funvic Ituano contou com grande partida da pivô Kelly, que anotou 26 pontos e 13 rebotes, o seu 5º duplo-duplo na temporada. Pelas donas da casa, Bárbara e Isabela foram as principais pontuadoras com 13 pontos cada uma. A 8ª semana no primeiro turno começou no último domingo em Blumenau, Santa Catarina, no ginásio do Galegão. O Blumenau errou demais e acabou derrotado pelo Uninassal Basquete por 57-71. O Uninassal Basquete contou mais uma vez com grande atuação da alarmadora Tássia com 21 pontos e pela equipe da casa, a venezuelana Wally Pérez foi a maior pontuadora da partida com 22 pontos.
A classificação da LBF de basquete feminino, o líder é o Veracruz Campinas, invicto com 16 pontos. Segundo estão empatados Funvic, Ituano e Presidente Venceslau com 11. Em quarto lugar estão empatados Sampaio Basquete, Santo André Apaba e Uninassal Basquete com 10 pontos. Em sétimo lugar estão empatados São Bernardo Brasolim Unip e Blumenau com 9 pontos. Em nono lugar o Potibax Catanduva, que não venceu nenhuma, com 7 pontos. A oitava semana no primeiro turno continuará na sexta-feira, 13 de março, com 2 partidas. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em São Luís do Maranhão, no ginásio do Castelinho, o Sampaio Basquete receberá o São Bernardo Brasolim Unip. E às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Recife, Pernambuco, no ginásio Wilson Campos, terá jogão pela vice-liderança. O Uninassal Basquete enfrentará o Santo André Apaba. Agora, no Aí Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela 12ª rodada, classificação geral e os próximos jogos pela 13ª rodada em turno único do Campeonato Paulista da Série A3. A 12ª rodada começou no último sábado em São Carlos, no estádio Professor Luiz Augusto de Oliveira. São Carlos e Noroeste empataram com um gol para cada lado. O Norusca saiu na frente aos 13 minutos da segunda etapa com Jean-Pierre e o São Carlos empatou aos 22 minutos da etapa final com Gustavo Henrique. Já em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Férez, o Taboão da Serra varreu por 3-0 o Velo Clube Rio Clarense. Os gols do Cates foram marcados por Cecel aos 42 minutos da primeira etapa, Diego Souza aos 16 e Caio aos 19 minutos da segunda etapa. Em Guaratinguetá, no estádio Professor Dário Rodrigues Leite, o Mantiqueira perdeu em casa por 1-0 para o Desportivo Brasil. O único gol da partida foi marcado por Bala aos 74 minutos da etapa final. Já em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, o União Agrícola Barbarense foi atropelado por 3-0 pelo vice-líder Portuguesa Santista. Os gols da Briosa foram marcados por Rômulo aos 42 minutos da primeira etapa, Carlos Alberto aos 19 minutos e Emerson Guito aos 42 minutos da etapa final. Em Bebedouro, no estádio Sócrates Stamato, Matonense e São Bernardo empataram com um gol para cada lado. O gol do São Bernardo foi marcado por Bessa aos 19 minutos do primeiro tempo e Rafael marcou para Matonense aos 13 minutos do segundo tempo. Em Marília, no estádio Bento de Abreu Sampaio Vidal, o Marília foi derrotado por 2-1 pelo líder Atibaia. Os gols do Atibaia foram marcados por Tavares aos 6 minutos de partida e Mascote aos 17 minutos da segunda etapa. O gol de honra do Marília foi anotado por Thiago Santos aos 44 minutos da etapa final. Em Barretos, no estádio Fortaleza, o Barretos arrancou empate em 1-1 com o Capivariano. O Capivariano saiu na frente aos 23 minutos da primeira etapa com Gabriel, e o Barretos conseguiu o gol de empate aos 40 minutos da etapa final com Zezinho. Resultados: já no domingo, mais 3 partidas. Em Osasco, no estádio Prefeito José Liberati, Grêmio Osasco e Rio Preto empataram em 1-1. O gol do Rio Preto foi de Léo Ribeiro aos 13 minutos do primeiro tempo e o gol de empate do Grêmio Osasco foi de Iranley aos 36 minutos do segundo tempo. Em Monte Azul Paulista, no estádio Tacília Patrícia Arroio, com chuva de gols, o Monte Azul derrotou por 3-2 o Mojimirim, que segue rumo à 4ª divisão paulista. Os gols do Monte Azul foram marcados por Jonathan aos 5 minutos, Lucas Cesani aos 37 minutos e Jonathan de novo aos 42 minutos, todos na primeira etapa. Os gols da Sapão da Mogiana foram marcados por Diogo aos 8 minutos e Ronaldo aos 18 minutos da segunda etapa. E na estância turística de Olímpia, no estádio Maria Tereza Breda, apesar do placar dilatado, o Olímpia suou muito para derrotar por 3-0 o Rio Branco de Americana. Logo aos 6 minutos, os donos da casa saíram na frente com Max Pardalzinho. Depois o gol, Tigre foi para cima, mas aos 39 minutos ainda da etapa inicial, ficou com um jogador a menos. Igor fez falta dura e foi expulso. O Rio Branco lutou até o fim e o Olímpia só respirou aliviado nos acréscimos da etapa final, quando Roger Goiano aos 46 minutos e Buiu aos 50 minutos selaram a vitória do Galo. Classificação:
A classificação da Série A3, os líderes são Atibaia e Portuguesa Santista, 26 pontos. Em terceiro lugar estão empatados Capivariano e Noroeste com 22. Em quinto estão empatados Desportivo Brasil e Barretos com 20. Sétimo está o São Carlos com 19. Oitavo estão empatados Taboão da Serra, Monte Azul, Velo Clube Rio Clarense e Rio Preto, todos com 18 pontos. 12º lugar estão empatados Olímpia e São Bernardo com 16. 14º é o Grêmio Osasco com 15. Já na zona de rebaixamento, 15º União Agrícola Barbarense com 14 pontos. 16º é o Marília com 11. 17º Matonense com 10. Em 18º estão empatados Mantiqueira e Rio Branco de Americana, os dois têm 8 pontos. Em 20º, quase rebaixado, Mojimirim com 2 pontos conquistados. Próximos jogos. Todos os jogos pela 13ª rodada em turno único acontecerá amanhã, quarta-feira, 28 de fevereiro, às 3 horas da tarde, com 3 partidas. Em Indaiatuba, no estádio Ítalo Mário Limonge, o líder Atibaia receberá o Grêmio Osasco. Em Taboão da Serra, no estádio Vereador José Feres, o Taboão da Serra enfrentará o Olímpia. E em Porto Feliz, no estádio Ernesto Rocco, o Desportivo Brasil receberá o Rio Preto. Às 4 horas da tarde em Itapira, no estádio Coronel Francisco Vieira, no duelo direto pela zona de degola, o Mojimirim buscará a primeira vitória diante da Matonense. Às 7 horas da noite, mais 2 partidas em Santa Bárbara do Oeste, no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, no duelo da sobrevivência na A3, União Agrícola Barbarense precisará muito da vitória diante do perigoso Barretos. E na vizinha Americana, no estádio Décio Vita, no outro duelo pela sobrevivência na A3, o Rio Branco de Americana precisará da vitória a qualquer custo diante do Monte Azul. E às 8 horas da noite, as últimas 4 partidas da rodada. Em São Bernardo do Campo, no estádio do Baetão, o São Bernardo receberá o São Carlos. Em Capivari, na Arena Capivari, no duelo de interesses opostos, o capivariano que está no G8 enfrentará o Marília que está no Z6. Em Santos, no estádio Urico Mursa, a vice-líder Portuguesa Santista receberá o Noroeste de Bauru, o 4º colocado. E em Rio Claro, no estádio Benito Anelo Castelano, no Benitão, outro duelo de interesses opostos. O Velo Clube Rio Clarense, que quer entrar no G8, enfrentará o Mantiqueira, que está no Z6. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o resumo do fim de semana pela 8ª rodada, a classificação geral e os próximos jogos pela 9ª rodada no retorno da Superliga Masculina de Vôlei. A 8ª rodada no retorno começou no último sábado com 5 partidas. No Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube, o Sesc Rio de Janeiro precisou dos 5 sets para vencer de virada o Minas Tênis Clube, com parciais de 22-25, 25-16, 25-21, 22-25 e no tie-break 15-12. O Sesc Rio de Janeiro contou com a atuação impecável do ponteiro João Rafael, que foi o maior pontuador com 18 pontos e eleito o melhor jogador em quadra. Em Campinas, no ginásio do Taquaral, no duelo paulista com 5 sets, o Vôlei Renata Campinas foi derrotado pelo MS Taubaté Fonvic com parciais de 26-28, 27-29, 25-21, 19-25 e no tie-break 15-11. Apesar da derrota, o oposto Leandro Vissoto saiu de quadra como o maior pontuador com 31 pontos. Pela equipe de Taubaté, o oposto Wallace marcou 21 pontos e foi eleito o melhor jogador da partida. Em Canoas, no ginásio La Salle, o Lebes Canoas também precisou de 5 sets para superar de virada o Ponta Grossa Caramuru Vôlei, com parciais de 17-25, 25-17, 22-25, 25-17 e no tie-break 15-13. Já em Juiz de Fora, Minas Gerais, no ginásio da Universidade Federal, o Juiz de Fora Vôlei varreu o Copel Telecom Maringá Vôlei por 3-0, com parciais de 25-22, 25-16 e 25-20. E em Contagem, Minas Gerais, nos ginásios do Riacho, no duelo mineiro, o líder Sada Cruzeiro Vôlei venceu de virada o Montes Claros Vôlei por 3-1 com parciais de 17-25 e triplo 25-20.
E a oitava rodada no retorno terminou no último domingo, em São Paulo, no ginásio do SESI Vila Leopoldina. No outro duelo paulista de 5 sets, o SESI São Paulo bateu o Corinthians Guarulhos com parciais de 25-18, 25-22, 26-28, 21-25 e no tie-break 15-11. O ponteiro Lipe do SESI São Paulo foi o mais votado pela internet e saiu de quadra com o título de melhor jogador da partida. A classificação da Superliga Masculina de Vôlei: primeiro é o Sada Cruzeiro com 51, segundo o Sesc Rio de Janeiro 49, terceiro é o MS Taubaté Funvic 44, quarto é o SESI São Paulo 43, quinto é o Minas Tênis Clube 36, sexto é o Corinthians Guarulhos 27, sétimo é o Vôlei Renata Campinas 25, oitavo é o Lebes Canoas 23, nono é o Ponta Grossa Caramuru Vôlei com 16, décimo é o Montes Claros Vôlei com 13, décimo primeiro é o Juiz de Fora com 8, décimo segundo Copel Telecom Maringá com 7 pontos. A nona rodada no retorno começará no sábado, 13 de março, às 3 horas da tarde, horário de Brasília, em Guarulhos, no ginásio da Ponte Grande. O Corinthians Guarulhos receberá o Lebes Canoas. Às 6h30 da tarde, horário de Brasília, em Maringá, no Paraná, no ginásio Chico Neto, o Copel Telecom Maringá Vôlei enfrentará o Minas Tênis Clube. Às 7 horas da noite, horário de Brasília, em Taubaté, no ginásio do Abaeté, no duelo paulista da rodada, o MS Taubaté Funvic receberá o SESI São Paulo. E às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Ponta Grossa, no Paraná, no ginásio da Arena Multiuso, o Ponta Grossa Caramuru Vôlei enfrentará o Juiz de Fora Vôlei. A nona rodada no retorno continuará na terça-feira, 6 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no ginásio de Tijuca Tênis Clube. O Sesc Rio de Janeiro receberá o Montes Claros Vôlei. E a nona rodada no retorno só terminará na quarta-feira, 14 de março, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em Contagem, Minas Gerais, no ginásio do Riacho. O Sada Cruzeiro Vôlei enfrentará o Vôlei Renata Campinas. Agora, no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá pelos jogos de ida na terceira fase da Copa do Brasil. Os jogos de ida pela terceira fase da Copa do Brasil acontecerão amanhã, quarta-feira, 28 de fevereiro, às 7h30 da noite, horário de Brasília, com 5 partidas. Em São Lourenço da Mata, Pernambuco, na Arena Pernambuco, o Náutico receberá o Cuiabá de Mato Grosso. Já em São Paulo, no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, valendo a permanência da comissão técnica de Dorival Júnior, o São Paulo enfrentará o CRB de Alagoas. Em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedino Nabizão, o Bragantino receberá o Vitória da Bahia. Em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli no Majestoso, a Ponte Preta enfrentará o Sampaio Correia. E em Goiânia, Goiás, no estádio do Serra Dourada, o Goiás receberá o Coritiba. Já às 8h30 da noite, horário de Brasília, em Fortaleza, no Ceará, no estádio Presidente Vargas, o Ferroviário enfrentará o Vila Nova de Goiás. Já às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense receberá o Ceará. E às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Florianópolis, Santa Catarina, no estádio Orlando Scarpelli, o Figueirense enfrentará o Atlético Mineiro. Os jogos de ida pela terceira fase da Copa do Brasil terminarão na quinta-feira, 1º de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, com 2 partidas. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Fluminense receberá o Avaí de Santa Catarina. E em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Arena do Beira-Rio, o Internacional enfrentará o Cianorte do Paraná. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o resumão do fim de semana, a classificação geral e os próximos jogos pelo segundo turno do NBB de basquete masculino. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018.
A 17ª semana no segundo turno terminou na última sexta-feira à noite em Campo Mourão, no Paraná, no ginásio Belém Carolo. No duelo de baixo da tabela de classificação, o vice-lanterna Campo Mourão perdeu para o lanterna Liga Sorocabana por 72-76. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Em jogo adiado pela 13ª semana no segundo turno, no último sábado à tarde, em Fortaleza, no Ceará, no ginásio Paulo Sarasate, em jogo disputado, o basquete cearense derrotou o Mogi das Cruzes Elbor por 82-80. Novo Basquete Brasil 2017-2018. E em outro jogo adiado pela 13ª semana no segundo turno, ontem à noite em Salvador, na Bahia, no ginásio poliesportivo de Cajazeiras, o Vitória abriu a vantagem no primeiro, segurou a margem no segundo tempo e bateu o Mogi das Cruzes Elbor por 77-72. O Vitória contou com grande atuação do experiente ala Arthur Belcher, com 21 pontos e 5 rebotes. Pela equipe paulista, os destaques foram os norte-americanos Larry Taylor, com 23 pontos, e Jimmy, com 15 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A classificação do NBB de basquete masculino: o líder é o Paulistano 43, segundo o Flamengo 39, terceiro agora é o Mogi das Cruzes 38, quarto é o SESI Franca 37, quinto é o Esporte Clube Pinheiros 35, em sexto lugar estão empatados Bauru Basquete e Vitória com 34, em oitavo lugar está o Caxias do Sul com 33, virando a página em nono está o Basquete Cearense e o Minas Tênis Clube com 32 pontos, 11º é o Vasco da Gama 31, 12º Joinville 27, 13º estão empatados Botafogo Carioca e Campo Mourão com 26, 15º é a Liga Sorocabana com 25 pontos. Novo Basquete Brasil 2017-2018. A 18ª semana no segundo turno começa hoje, terça-feira, 27 de fevereiro, com duas partidas. Às 7h30 da noite, horário de Brasília, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, no ginásio do Vasco da Gama, o Caxias do Sul encara o basquete cearense. E às 8h15 da noite, horário de Brasília, em Campo Mourão, no Paraná, no ginásio Belém Carolo, o Campo Mourão enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro. Basquete masculino. Novo Basquete Brasil 2017-2018. Agora no Amigos Esportes, vamos ver o que acontecerá no meio de semana pela fase de grupos da Copa Libertadores da América. A primeira rodada no grupo 1 começa hoje, terça-feira, 27 de fevereiro, às 7h15 da noite, horário de Brasília, com duas partidas. Em Montevideo, capital uruguaia, no estádio Luiz Franzini, o atual campeão Grêmio estreia fora de casa contra o Defensor do Uruguai. E em Maturim, na Venezuela, no estádio Monumental de Maturim, o Monagas da Venezuela enfrentará o Cerro Porteño do Paraguai. A primeira rodada do grupo 2 começa também na terça-feira, 27 de fevereiro, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Santiago, capital chilena. O Colo-Colo do Chile encara o Atlético Nacional da Colômbia. E amanhã, quarta-feira, 28 de fevereiro, às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Manta, no Equador, o Delfim do Equador enfrentará o Bolívar da Bolívia. Já a primeira rodada do grupo 4 acontecerá amanhã, quarta-feira, 28 de fevereiro, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Bogotá, na Colômbia, no estádio Nemésio Camacho, no El Campín. O Independiente Santa Fé da Colômbia receberá o Emelec do Equador. E às 9h45 da noite, horário de Brasília, no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, no Engenhão, o Flamengo enfrentará o River Plate da Argentina. A primeira rodada do grupo 5 começa na terça-feira, 27 de fevereiro, às 9h30 da noite, horário de Brasília, em Avellaneda, na Argentina, no estádio Presidente Perón. O Cruzeiro estreia fora de casa contra o Racing Clube da Argentina. A primeira rodada do grupo 6 começará amanhã, quarta-feira, 28 de fevereiro, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Montevideo, capital uruguaia, no estádio Gran Parque Central. O Nacional do Uruguai receberá o Estudiantes de La Plata da Argentina. E na quinta-feira, 1º de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Cusco, no Peru, o Santos estreará fora de casa contra o Real Garcilaso do Peru. A primeira rodada do grupo 7 começará
amanhã, quarta-feira, 28 de fevereiro, às 9h45 da noite, horário de Brasília, em Bogotá, no estádio Nemésio Camacho, no El Campín, o Corinthians estreará fora de casa contra o Millonarios da Colômbia. E na quinta-feira, 1º de março, às 7h15 da noite, horário de Brasília, em Lara, na Venezuela, no Estádio Metropolitano de Lara, o Deportivo Lara da Venezuela receberá o Independiente da Argentina. O programa Ai Amigos Esportes desta terça-feira, 27 de fevereiro de 2018, está chegando ao seu final. Siga e curta o Ai Amigos Esporte no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, no nosso perfil no Twitter, através do WhatsApp no 19991357215 e tudo no portal na internet aiamigos.com.br. Quero aqui agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência. E também quero desejar a você, às nossas famílias e aos nossos amigos uma ótima terça-feira a todos. Compartilhe com a sua família e curta com seus amigos, e conto com todos vocês na quinta-feira, 1º de março, se Deus quiser, com mais um inédito programa Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Vá com calma, ainda é terça-feira e é vida que segue. Futebol. Basquete. Vôlei.